falando em nome do Botafogo desse momento. Acho que é um momento para a gente compartilhar um pouquinho o sentimento. A gente finaliza a temporada com um sentimento de frustração, né? Um sentimento de tristeza pela forma que o campeonato termina. A gente tem um desafio enorme de buscar um equilíbrio maior. Acho que desde o início do projeto ano passado, o Botafogo vem sendo construído para que possa se solidificar, buscando títulos, buscando conquistas, participando das competições da melhor forma possível. E isso é um processo. A gente está aí pouco mais de 1 ano e meio. Eu acho que nós fomos uma equipe improvável no primeiro turno, né, batendo os recordes, fazendo uma campanha realmente maravilhosa, assim como a gente foi improvável no segundo turno, fazer uma campanha extremamente abaixo, né, eu diria pífia, onde nós, enfim, por várias e várias razões, não conseguimos nos reerguer nesse momento. E apesar de a gente terminar o ano em quinto, né, o que nos dá essa disputa da pré-Libertadores, a gente termina o ano com um sentimento realmente de frustração. Não é o momento da gente enaltecer as coisas boas que aconteceram, nem as coisas ruins. Eu acho que é importante um agradecimento muito especial ao torcedor do Botafogo, que viveu essas emoções conosco, que viveu essa tristeza no final, mas acho que a gente pôde ver de novo o brilho de todo torcedor botafoguense, lotando os estádios, apoiando, dando o suporte necessário, independente das críticas, dos momentos ruins. Mas é importante um time grande como o Botafogo ter a torcida ao lado, ter a torcida lotando o estádio. E eu tenho certeza, isso a gente garante que o Botafogo, ano que vem é mais um passo à frente, ano que vem é mais um processo de se solidificar, de disputar as competições que a gente vai enfrentar. Então não tenho dúvida que o torcedor vai estar do nosso lado, não tenho dúvida que o torcedor também participa dessa construção conosco. Eu quero agradecer ao Thiago, que topou vir nesse momento, né, nesse recorte mais curto do final da competição para nos ajudar, mas ao mesmo tempo enaltecer que o nosso projeto com o Thiago, ele inicia agora em janeiro para a temporada 2024. É um projeto que a gente já tem trabalhado, né, nós já temos conversado desde antes de acabar o campeonato, então a gente já participa ativamente junto com o John, com o Alessandro, então nós já temos conversado sobre isso. Então, agradecimento a esse momento, Thiago, e também feliz por a gente já iniciar a temporada com o pessoal que já está aqui em casa, já pôde conhecer o grupo, já pôde conhecer o clube, já nos ajuda no processo também de avaliação. Acho que a gente tem um objetivo muito claro de resgatar a mentalidade vencedora, que é uma coisa que em algum momento a gente perdeu o brilho e não conseguimos recuperar. É uma missão que nós temos, que os atletas têm, que nós temos, porque o Botafogo é um clube que precisa manter a sua mentalidade vencedora. Esse é o objetivo nosso. E a construção do Botafogo é feita em cima disso. A gente ter pessoas vencedoras aqui, que queiram, que tenham ambição, que queiram conquistar. E é para isso que o nosso objetivo esse ano, 1-12, era realmente entrar na Libertadores, disputar pelo menos essa vaga para a Libertadores. Criamos uma expectativa real, porque o título ficou em nossas mãos e não aconteceu. Mas ano que vem nós continuamos da mesma forma, querendo brigar em cima, querendo disputar títulos, resgatando a mentalidade vencedora, o comportamento, a atitude de atletas, de staff, enfim, de todos que se envolvem com o Botafogo. E isso vale para o torcedor, para que a gente juntos caminhe para isso, para a gente poder isso, mas ao mesmo tempo a gente olha para frente, não olha para trás, e olhando para frente a nossa obrigação é aprender com as coisas que aconteceram esse ano, que nos servem de lição para vários setores e para várias pessoas, e que o ano que vem seja mais sólido, e que o outro ano mais sólido, que o outro ano mais sólido, que o Botafogo realmente possa se firmar e se posicionar num time vencedor e um time que vai buscar por títulos. Isso é o nosso objetivo, essa é a SAF Botafogo, e é isso que nós faremos de novo o ano que vem. Então agradeço principalmente ao torcedor, a todos que se envolveram, e o ano que vem certamente será melhor que esse ano e assim por diante. Obrigado. E aí, Thiago, boa noite, tudo bem? Bom, André, boa noite. Tudo bem?
Bom, vamos falar dessa partida, né? Acho que é importante também falar um pouquinho da partida, da estratégia que tu definiu para esse jogo e como foi falado agora, o que tu identificou nesses jogos que tu comandaste que precisa ser feito diferente para o ano que vem, exatamente para que tenha esse espírito vencedor e um projeto vencedor ano que vem do Botafogo. Primeiro, uma vez mais, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de ser treinador do Botafogo, mas para mim é uma grande honra estar à frente desse grande clube, representar tanta gente que acredita nesse sonho. E eu penso que o jogo de hoje representou um pouco do que foi o final de temporada do Botafogo. É uma equipe que não teve a fortaleza mental de conseguir se impor nessa reta final. A gente veio com uma estratégia para o jogo de hoje, mudou um pouco o sistema que vinha jogando, a gente veio com 2 linhas de 4, 2 jogadores mais adiantados para defender mais a região de meio campo. E encontramos o Internacional com a sua característica habitual, um time que tenta propor jogo dentro da sua casa, criar situações de gol. Mas a gente conseguiu conter o Internacional, eu creio que muito bem. O Inter, principalmente no primeiro tempo, o Inter não criou muitas situações de jogo, foi um jogo de poucas situações de gol, efetivamente. Fez um gol no primeiro tempo, teve um gol anulado, a gente teve uma cabeçada do Cuesta que o Rocher tirou aí com o pé. Então foi um primeiro tempo muito parelho e aí o início do segundo tempo a gente voltou bem, conseguiu um empate. E aí depois desse empate, 2 gols muito rápidos que representam um pouco do que foi essa reta final. Essa falta de capacidade de sustentar resultados, essa fragilidade defensiva em alguns momentos. Os gols que a gente tomou são gols que são totalmente evitáveis, não são gols de uma construção coletiva que tenha tanto mérito do adversário. A gente falhou muito nessa reta final de campeonato. Eu penso que o Botafogo nessa reta final teve uma falta de identidade coletiva. Não estava claro como atacava, não estava claro como defendia. Talvez também um resultado de tantos treinadores que passaram, tantas informações que os jogadores tiveram durante o decorrer da competição. Essa incapacidade de conseguir sustentar os resultados é uma questão de comportamento. E eu também acabei de mencionar nos jogadores que para a gente conseguir ter essa força mental, esse espírito vencedor para a próxima temporada, a gente tem que iniciar do zero, tem que voltar a ter uma identidade de jogo, tem que voltar a conseguir ser competitivo na essência, dentro do campo, ter a energia física e mental para conseguir impor jogo sobre os nossos adversários. E essa reta final realmente foi melancólica e a gente tem que aprender com isso. Provavelmente vão sair alguns jogadores, vão chegar outros, para também energizar esse grupo para a próxima temporada e que através desse novo início a gente possa ter um 2024, principalmente no primeiro semestre, melhor que foi 23, que o Botafogo teve muitas dificuldades no primeiro semestre esse ano, e ter uma temporada muito mais regular do que foi essa temporada que se encerra nesse momento. Thiago, boa noite. Boa noite. Queria aproveitar esse gancho aí que você deixou aí sobre o ano que vem, que muda um pouco o planejamento, se não é que muda muito, a classificação em quinto do que estar no G4, porque tem já um jogo de mata-mata importante no meio de fevereiro, no finalzinho de fevereiro, por ali. Como é que você acha que esses jogadores podem se reapresentar já depois das férias, recuperados tecnicamente, emocionalmente também, para você justamente começar esse trabalho do zero, como você disse? Existe alguma expectativa de trabalhar e de manter contato com esses jogadores nesse período em que eles não estarão trabalhando, digamos assim, para que eles possam voltar energizados também, já que em pouco mais de um mês tem 2 partidas decisivas? No primeiro momento nós temos que confiar, que os nossos jogadores vão ter essa consciência de voltarem no nível bom, no mínimo fisicamente no nível bom, porque o nosso departamento de saúde já encaminha uma indicação de pré-temporada durante as férias. Eles vão ter um período natural de descanso, mas não perderem tanta condição física para se representarem numa condição aí que a gente já consiga pular alguma etapa inicial na próxima temporada. A gente sabe que não tem, a gente chama de pré-temporada, mas na verdade é só um retreino, porque a gente volta no dia 7 e já joga dia 17 a primeira rodada do Carioca. Então não tem muita pré-temporada, é retreinar os jogadores, entender como eles vão chegar, entender os reforços que vão vir também, como se apresentam já, para a gente conseguir dar uma identidade o mais rápido possível em cima das características dos jogadores que nós vamos ter para a próxima temporada. Eu disputei a pré-Libertadores este ano com o Cristal e a gente saiu da fase pré até chegar na fase de grupos, e é um torneio muito difícil.
São 2 mata-matas, né? Você tem que entender contra quem vai jogar. Pode jogar contra equipes de altitude, pode jogar contra equipes aí tradicionais do cenário internacional. Então é uma competição bem dura e que a gente vai ter que estar no início já avançado para conseguir competir de uma maneira que consiga ir bem no Carioca e ao mesmo tempo ter fôlego aí para conseguir garantir essa vaga na fase de grupos da Libertadores, que é bem difícil. Mas temos competência, temos qualidade de jogadores, né? Como o Mazzuco falou, eu não acredito que esse recorte final do Botafogo represente a temporada, como também creio que em algum momento o primeiro turno da história dos pontos corridos talvez tenha ficado um pouco acima, né, da média. Então a gente não pode nem pegar o extremo positivo e nem o extremo negativo, temos que encontrar um equilíbrio aí para poder fazer essa equipe render de forma regular durante todo 2024. Boa noite. Boa noite. Qual é a sua sensação, o senhor que chegou já bem tarde aqui na temporada, qual é a sua sensação com o final de 2023, com o final dessa temporada? E o Mazzuco citou mentalidade vencedora vinda do elenco. Isso significaria jogadores mais experientes no sentido de títulos, conquistas, vivência de futebol brasileiro? Pode ser que sim, né? Eu penso que o perfil de jogadores é importante nesse momento, mas isso não representa a idade, né? Representa, que nem você bem mencionou, a experiência em jogadores acostumados a competir nesses momentos de muita pressão. A gente viu aqui mais uma vez o atual campeão brasileiro. É uma equipe que segue uma lógica, né, de perfil de jogadores durante já alguns anos, com o mesmo comando técnico. Então isso para nós também tem que servir como referencial para a próxima temporada, né? A gente tem que entender qual que é a identidade do Botafogo, o que se construiu de muito positivo esse ano, mas ao mesmo tempo ter continuidade e entender que para disputar tanto o torneio nacional como as competições internacionais, você tem que ter jogadores que tenham não só a força, mas a resistência mental. Porque são muitos jogos numa temporada, são muitos desafios. A minha sensação nesse momento é de muita frustração, porque eu vim para cá e cheguei com a ilusão que sim, poderíamos ter sido campeões, mesmo, né, depois da minha chegada, mesmo já pegando a equipe na segunda posição. E eu creio que o jogo determinante, que culminou realmente a nossa destruição mental, foi o jogo do Curitiba. A forma como as coisas sucederam naquele jogo, ali realmente a gente não conseguiu mais resgatar esse astral do grupo, essa energia para competir, nem contra o Cruzeiro, nem hoje. E aí realmente terminamos o ano aí de uma forma que não deveria terminar por tudo que foi construído durante a temporada. Thiago, tudo bem? Aqui à sua esquerda. Tudo bem. Bom te ver de novo. Prazer é meu, obrigado. Obrigado. Eu queria te perguntar especificamente sobre o sentimento e como é que o torcedor do Botafogo pode te ouvir agora, porque é óbvio que o sentimento do torcedor é de tristeza. Um time que estava na primeira posição, tinha todas as possibilidades de vencer o Campeonato Brasileiro, hoje está a 11 partidas sem vencer e fora do G4 do Campeonato Brasileiro. O que você pode falar para o torcedor do Botafogo sobre o sentimento? Um torcedor que está abatido, e o que o torcedor do Botafogo pode ouvir do treinador, da direção também, enfim, para a próxima temporada? Eu penso que o Mazzuco resumiu um pouco, né? Primeiro, o agradecimento por tudo que foi construído durante a temporada, pela presença maciça do público, do torcedor no estádio. Foi um torcedor que se encheu de ilusão durante toda a temporada, acreditou muito que essa equipe poderia vir a ser campeã nacional depois de tantos anos, e com certeza está muito frustrado nesse momento, né? Está muito magoado com o time, com os profissionais que aqui estão. Então nada que eu possa dizer vai trazer um consolo nesse momento para o torcedor. O que a gente tem que tentar a partir desse instante é trazer ações práticas, né? com a contratação de alguns jogadores, com a demonstração que o Botafogo continua em crescimento constante, já pensando na próxima temporada, que tem uma planificação, que vai iniciar 2024 numa condição melhor que iniciou 2023, em termos de avanço estrutural, em termos de base de elenco de uma temporada para outra, e uma vez mais fortalecer esse espírito do torcedor só jogo a jogo, só com resultados, com vitórias, com um novo 2024 aí iniciando com uma sequência boa de bons resultados, para que ele possa voltar a acreditar. Só o discurso hoje não é suficiente, não alcança para poder convencer ninguém a ter realmente a crença que essa equipe pode dar a volta por cima depois da forma que está terminando esse ano 2023. Thiago,
depois, no término da partida, a gente conversou com o Tiquinho Soares, que primeiro pediu desculpa à torcida por esse resultado e depois quis fazer um desabafo e deixou muito claro, quis ele frisar, que apesar do resultado, o que há aqui é um grupo de homens, nas palavras dele, e que um grupo com humildade também. Pareceu uma resposta direta ao colega Diego Costa, que depois do último jogo tinha também feito um desabafo. Então eu te pergunto, como é que estão as relações dos jogadores nesse momento? Se desgastaram por conta até do momento, dos resultados, da decepção que imagino todos estejam sentindo? Sabe que um dos aprendizados que eu venho tendo nessa minha vida, entre erros e acertos, é que a gente nunca deve falar nada de cabeça muito quente, muito nervoso, muito incomodado, e nem muito alegre, nem muito feliz. Que a gente acaba, muitas vezes, se equivocando na fala. Não estou dizendo que o Tiquinho se equivocou. Eu estou dizendo só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente interpreta o que um jogador fala na saída do campo, porque ele está ali ainda sendo influenciado pela emoção do jogo. E eu tenho muito cuidado também de cuidar das relações entre os jogadores, como tu me perguntou, porque esse grupo, ele mesmo com esse final ruim, ele construiu uma relação interna muito positiva. Né? Os resultados do primeiro semestre, ou melhor, os resultados da primeira parte do Brasileiro, toda a expectativa que se gerou, ela trouxe um nível de confiança para todos muito alta. E como qualquer instituição, quando você passa a não ter resultados, existe uma oscilação de relacionamento, de clima, de cobrança. Então existem desgastes normais da relação do treinador com os jogadores, da relação dos jogadores com eles mesmos, da relação com o jogador com a torcida, com o dirigente. Todos nós nos desgastamos por futebol. O futebol nos exige demais emocionalmente nesses momentos. Eu posso te afirmar com certeza é que é um grupo saudável. É um grupo que nem o Tiquinho falou, de boas pessoas com boa intenção. A intenção sempre teve ali presente, uma boa intenção. Mesmo quando o desabafo parece negativo, é uma forma de tentar desempenhar ou passar uma mensagem que tem uma intenção de tentar mudar, de evoluir, de melhorar. Assim eu interpretei a própria mensagem do Diego pós-jogo contra o Cruzeiro. Ele quis fazer um desabafo, mas também com o intuito de dizer, a gente poderia ter feito algo melhor. Algo que também foi falado internamente, sabe? Então, eu tenho muito cuidado nesse momento para não ter nenhum tipo de avaliação sem o contexto da saída de campo, que é uma saída ali normalmente com os nervos à flor da pele. Então eu tenho o dia a dia, coisa que, claro, grande parcela das pessoas não tem, e posso afirmar com certeza que é um grupo sano, que os jogadores se levam bem, se dão bem e se respeitam, mas como qualquer família, qualquer grupo de trabalho, tem divergências, tem discussões, e ainda bem que tem, porque onde tem um grupo onde todo mundo aceita o que fala, onde as coisas são só flores, a gente sabe que não existe crescimento. E eu sou um profissional que também instigo o debate, instigo a discussão, a divergência, para que a gente possa crescer através dessas diferenças de opiniões. Tiago, aqui, bom te ver, aqui em Porto Alegre. Prazer é meu também, obrigado. Algumas das perguntas aqui foram sobre questão emocional do Botafogo. Você usou uma expressão que eu vou classificar como forte, que a gente não ouve sempre, que é destruição mental depois do jogo contra o Coritiba, do jeito que tudo aconteceu naquela partida. A minha pergunta ela é bem direta, assim. Como se recupera uma destruição mental de um grupo? Claro que tem o tempo de descanso agora para o início de uma pré-temporada, para o início de uma nova temporada, mas como se recupera um grupo de jogadores que está destruído mentalmente no fim de um campeonato? Primeiro, tendo esse período de descanso. Esse descanso acaba sendo fundamental para que você possa parar de respirar futebol e respirar o ambiente que você viveu de maneira tão intensa durante toda uma temporada. Então esse descanso é chave. Depois disso, as próprias mudanças normais, de chegada de jogadores, saída de outros, e se estabelece através disso novas relações, ajudam em reenergizar a equipe, em revitalizar algumas relações, o comportamento. E a minha chegada também, por mais que tenha sido há pouco tempo, eu tenho nesse momento a oportunidade de começar uma temporada já conhecendo um pouco mais dos jogadores. Eu, por exemplo, quando fui treinar o Corinthians, eu tive a oportunidade de chegar um pouco antes, mas decidi chegar só no início da temporada seguinte. E isso foi um erro de decisão da minha parte,
Porque se eu tivesse tido, por exemplo, o tempo, né, esse tempo das últimas rodadas para conhecer um pouco melhor a cultura do clube, o ambiente e tudo mais, certamente teria tido algumas decisões diferentes no início daquela temporada. Então, todos nós vamos aprendendo com o passar do tempo, melhorando, e a partir disso, desse novo trabalho que se inicia na próxima temporada, os resultados. Vencer, jogar bem, mas vencer é um outro nível de competição que se inicia no Campeonato Carioca. Então você tem que voltar a ter vitórias, porque as vitórias geram, né, esse ambiente positivo, você consegue retomar confiança jogo a jogo e a partir daí consegue realmente restabelecer um novo perfil de grupo para o restante dos jogos que a gente vai encarar. Obrigado, professor. Valeu, boa noite a todos, tá? Tudo de bom.